entrevista com José Correia Leite, que é formado em História pela USP e Administração de Empresas pela GV, mestrado e doutorado em Ciências Sociais na PUC São Paulo. Dá aulas na Faculdade de Comunicação e Marketing da FALAP, especialista em temáticas socioambientais, ecologia e climatologia. Atualmente anima a discussão do grupo Brasil Nação Fraturada, promovendo releitura de clássicos da interpretação do país. Você escreveu o texto O Partido dos Trabalhadores e a Construção de uma Sociedade Neoliberal no Brasil. Então, segundo vocês, a organização política brasileira, na organização política brasileira prevaleceu o entulho autoritário e um forte federalismo. Qual é o formato do federalismo brasileiro? Então, o Brasil sempre alternou duas tradições, a tradição centralista e a tradição federativa. Quando o Brasil se tornou independente, ele era uma cisão de um Estado absolutista, um Estado dinástico territorial, o Estado português. Então, o pai ficou com a região metropolitana, Portugal e as colônias da África e da Ásia, e o filho ficou com a América Portuguesa, que se tornou o Império do Brasil. Então, nesse momento, nós temos um forte centralismo. O Brasil, ele surge como um Estado que controla um território, um império, e trata as populações desse império como populações conquistadas. A grande demanda das classes dominantes locais é o federalismo. O liberalismo se desenvolve no Brasil como sinônimo de federalismo, de você se contrapor ao autoritarismo da corte, do imperador, do Rio de Janeiro. Com a crise aberta depois da Guerra do Paraguai, e principalmente com a abolição, a classe dominante territorial de São Paulo, a elite cafeeira, a burguesia cafeeira, ela assume o federalismo e patrocina, junto com os setores que buscavam maior autonomia, a República Velha, a proclamação da República, o estabelecimento do que nós chamamos de República Velha. Esse é um momento de descentralização e de empoderamento das classes dominantes locais, das classes agrárias, dos fazendeiros, dos coronéis da Guarda Nacional, num momento em que a sociedade ainda é estritamente agrária, mas já está mais inserida no comércio internacional. O Brasil tem um papel dentro da divisão internacional do trabalho do imperialismo inglês, principalmente como fornecedor de café. O desenvolvimento da economia agrária em marcos mercantis, vai gerar um mercado interno, principalmente na região de São Paulo e Rio, e isso gera conflitos, contradições que, somados às pressões externas com a crise de 29, dá origem ao governo do Getúlio Vargas. O governo do Getúlio Vargas é o extremo oposto à República Velha. É um governo que recentraliza o poder político no Brasil, estabelece um Estado unitário e integra os mercados regionais no mercado nacional e, ao mesmo tempo, é o demiurgo da nação, é o formador da burguesia brasileira, da classe trabalhadora brasileira. O Estado varguista, ele constrói um Brasil moderno.
essa tradição centralista que permite a industrialização por substituição de importações, ela se mantém em vários regimes políticos. No varguismo, inclusive na ditadura varguista, que de início o governo Vargas não é uma ditadura, é uma composição mais heterogênea, no Estado Novo, portanto, no regime dito populista de 45 a 64 e na ditadura militar de 64 a 84. Então, a tradição centralista ela foi essencial para a constituição do Brasil moderno, industrial, urbano, etc. Quando a gente tem a crise da ditadura militar, nós temos um vácuo de poder que é ocupado em grande medida, de um lado, pelas classes burguesas, mas classes burguesas que não se organizam só em marcos nacionais, têm também demandas regionais, às vezes demandas de setores agrário-oligárquicos, de coronéis mesmo. E, de outro lado, uma demanda de movimentos populares. É o período das greves, é o período dos movimentos de bairro. Então, há uma explosão nesse Brasil que se industrializou, se urbanizou, de demandas sociais. A Constituinte de 86 a 88, ela forja um pacto político que está em vigor até hoje, que é um pacto que incorpora uma série de demandas sociais na Constituição, mas não democratiza profundamente as instituições políticas do Brasil, para chegar no ponto que era a sua pergunta. Eu fiz esse panorama um pouco para situar essa alternância de centralismo e federalismo. A nova república é um regime político federativo. O Brasil é uma república federativa, o que é diferente de um Estado democrático. O pessoal costuma misturar as duas coisas. Uma república na qual você elege os governantes não é, por definição, uma democracia. Então, as instituições políticas no Brasil mantêm, de um lado, o Senado Federal como instituição que revisa todas as leis aprovadas pela Câmara dos Deputados. Existe uma distorção na representação que elege os deputados, mas não é uma distorção absurda, é um mínimo de 8 e um máximo de 70. Agora, o Senado Federal são 3 senadores por estado. Em última instância, o que significa a Constituição brasileira? Todas as decisões políticas têm que passar pelo aval de uma instância, de uma Câmara, composta por 3 representantes por estado. Mas o Romero Jucá, senador por Roraima, ele tem o mesmo peso do que os 3 senadores de São Paulo, o Aloysio, o Serra e a Marta Suplicy. Então, cada um deles foi eleito por milhões. Provavelmente deve ter gente eleita com 10 milhões de votos. E o Romero Jucá foi eleito com, no máximo, 100 mil votos. Então, o que é o Senado brasileiro? Tem 3 representantes de cada estado. Vários desses estados são estados de base econômica rural, onde você tem a tradição mais arcaica, mais autoritária do mandonismo, dos chefes das famílias dominantes na economia agrária do local, um velho, entre aspas, coronel. Então, a estrutura de poder no Brasil ela é muito
arcaica, ela reflete o peso político de elites que não estão muito distantes, elites agrárias, provincianas, que estão muito distantes de se submeterem ao escrutínio da participação popular, da prestação de contas, da transparência. E elas se alimentam desse poder político para manter uma relação privilegiada com o poder central do Estado e, portanto, com acesso a financiamento, obras públicas. Essa é uma fonte de corrupção estrutural da sociedade brasileira. Então, esse elemento é um elemento de arcaísmo da nossa estrutura política. Nós temos um judiciário que, apesar de esforços, existe até um movimento dos juízes pela democracia, profundamente oligárquico. Uma boa parte do pessoal do judiciário são filhos e netos de advogados, de juízes, de desembargadores, de políticos. Então existe uma cumplicidade entre o judiciário, o legislativo e um executivo que é também federalista e não pode deixar de ser federalista pelas regras da Constituição. O presidente ou a presidente precisa ter o apoio majoritário do Congresso e, portanto, tem que negociar. E os governadores têm um peso importante na definição do que é aprovado, porque eles controlam ou eles se relacionam com bancadas de parlamentares, com os senadores. Então, essa cumplicidade entre executivo, legislativo e judiciário, ela torna o Estado brasileiro uma caixa preta. Você já falou de um dos aspectos que leva à corrupção aqui no Brasil, um dos aspectos que levam à corrupção aqui no Brasil. Uma das questões também que vários autores mencionam, um deles é o Armando Boito, é sobre a questão dos processos de privatização que ocorreram recentemente aqui no Brasil, a partir do governo Fernando Henrique, para ser mais exato, né, dos governos do Fernando Henrique, né? Poucos grupos se apoderaram de algumas empresas e de concessões de serviços aqui no Brasil. Em que sentido você acha que essa também estruturação econômica, a partir desses grupos, que estão relacionados de alguma forma a algumas dessas oligarquias, também favorece a existência de corrupção? Então, o Chico de Oliveira, ele tem uma avaliação que eu não sei precisar justeza dela, mas ela é frequentemente citada, de que 40% do PIB do Brasil mudou de mãos durante o governo Fernando Henrique nos processos de privatização. Você transferiu, portanto, uma massa gigantesca de riqueza de mãos do governo para mãos privadas. Evidente que você tem grupos que foram os grandes beneficiários desse processo. Então, isso é uma fonte, se não é um processo com absoluta transparência, é uma fonte de corrupção incontestável. Esse elemento é algo que não é do Brasil. Isso aconteceu em escala internacional nos anos 80 e 90, no mundo todo. Por quê? Porque nós tivemos uma mudança da forma de organização do capitalismo global. O
capitalismo keynesiano fordista do estado de bem-estar social, que na periferia do capitalismo era um estado desenvolvimentista, ele foi substituído, tanto no centro quanto na periferia, pelo neoliberalismo. O capitalismo passou a se tornar muito mais avesso à regulação estatal. E os processos de privatização foram, então, um fenômeno, eu diria, universal, né, nas décadas de 80 e 90. E em todos os lugares nós observamos esse tipo de problema, de grupos privados serem extremamente beneficiados com esses processos de privatização. A privatização não se dá no abstrato. Você já tem possíveis compradores das empresas estatais. Essas empresas possíveis compradoras, elas influenciam as instâncias reguladoras. Então, essa promiscuidade dos negócios com a política, ela cresce em uma escala inimaginável para o que era o capitalismo anterior nos anos do neoliberalismo. A política se tornou, no mundo todo, muito mais permeável pelo dinheiro. O financiamento privado de campanha, ele não é um problema só do Brasil. O financiamento empresarial, esse problema está em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte definiu, o que é um absurdo para os filósofos, para os juristas, dos movimentos sociais que querem democratizar a política, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos definiu que não existe limite ao financiamento empresarial. Então, se um cara quer dar $100 para um político, ele pode. Se ele quer financiar com $100 bilhões uma causa, por exemplo, a ideia de que o aquecimento global é uma conspiração contra a chinesa, ele pode financiar. Então, e pode financiar campanhas, pode financiar o debate ideológico. Tem uma filósofa, geóloga e climatologista e filósofa muito interessante, a Naomi Oreskes. Ela tem um livro mostrando como que o lobby dos negacionistas das mudanças climáticas, ele financiou uma série de estudos em que os principais cientistas tinham sido cientistas contratados pela indústria do tabaco para dizer que o fumo não causava câncer, que eram físicos ligados a falcões da Guerra Fria ligados à indústria nuclear americana. Então, os mesmos cientistas que eram do lobby nuclear se tornaram os porta-vozes da indústria farmacêutica, dizendo, olha, os estudos científicos não apontam que existe mudança climática por causa das emissões de gases de efeito estufa, e também da indústria do tabaco. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: na democracia, se não existe limite ao poder do dinheiro, nós temos um vale tudo. E o que a gente assiste a nível internacional é uma perda de credibilidade das instituições democráticas, mesmo em países com tradições democráticas profundamente enraizadas, por conta do sequestro da política, dos partidos, da representação pelo poder econômico. Você também menciona que não só esse poder econômico ele sequestra um pouco, no sentido de
dividir essas opiniões, mas também você tem bancadas que representam interesses, claro, ligados na maior parte das vezes ao capital, mas que também elas estão espalhadas na maior parte dos partidos políticos aqui no Brasil. É quase como se você falasse pra gente, e eu acho que você poderia desenvolver essa ideia, que que não existe mais no Brasil defesa de questões ideológicas propriamente. Então, quando na crise da ditadura militar e no início, na discussão da construção da nova república, nos anos 80, e início dos anos 90, nós tivemos, dentro de um pano de fundo de representação política tradicional, oligárquica, a formação principalmente de dois partidos novos. Era, de um lado, o PT e de outro lado, o PSDB. Esses partidos eram os partidos modernos, que representariam os interesses de classe dos trabalhadores e do empresariado mais moderno. Esses dois partidos, eles de certa maneira afiançaram o pacto político que estabeleceu a nova república. O PT não subscreveu a Constituição em 1988, mas ele, nos anos 90, se integrou sem críticas à vida política do regime estabelecido pela Constituição de 88. Então, esse processo de privatização, ele incorporou esses partidos novos e ele estava concentrado nos partidos tradicionais. Então, vamos pegar as mudanças de nomes. Bom, não vou aqui ficar com história dos partidos políticos no Brasil, mas tem partido político que já mudou de nome umas 4, 5 vezes. E o que muda? Não muda nada. Agora, os partidos que tinham um projeto político não fisiológico, não eram simplesmente espaço de representação política de interesses oligárquicos, eles foram sendo envolvidos pelo jogo político. No PSDB isso aconteceu primeiro no governo Fernando Henrique, mas no PT também aconteceu isso com o governo Lula e Dilma. Então, o sistema político brasileiro, ele revelou uma capacidade de envolvimento das legendas, das principais legendas, as que tinham mais representação, peso político, muito grande. A bancada da Bíblia, ela se expressa em quase todos os partidos. A bancada do boi, do ruralismo, ela está em quase todos os partidos. Está no PT, no PMDB, no PSB, no PP, no PE, está em todos os partidos, com algumas exceções. Mas eu gosto de pegar um exemplo que é assim, o PCdoB, em tese, não tem, construiu toda a sua história como crítica à fusão do imperialismo com o latifúndio. Pois bem, vários de seus principais parlamentares tiveram um grande financiamento do agronegócio. O que significa isso? Na hora que vai votar uma lei, por exemplo, o Código Florestal, como é que vota a bancada? Ela inventa uma argumentação para justificar que, bom, tem que aprovar o código, porque é importante para o desenvolvimento do Brasil, porque as exportações do agronegócio são essenciais para o progresso do Brasil. Então, os malabarismos ideológicos se multiplicam e o que você tem de fato são interesses
instalados em vários partidos. Então, o pessoal costuma falar da bancada BBB, boi, o ruralismo, o agronegócio, que pega desde do eucalipto, então grandes corporações multinacionais, até a pecuária predatória que avança em cima do desmatamento da Amazônia, com trabalho escravo. Aí, num determinado momento de fragilidade, por exemplo, o Temer agora está hoje, né, tem o julgamento da segunda denúncia pelo plenário da Câmara dos Deputados. O que a bancada ruralista apresenta como moeda de troca? Vamos flexibilizar o conceito de trabalho escravo. Nós estamos no século XXI e o governo do Brasil flexibiliza o conceito de trabalho escravo. Bom, isso é a bancada ruralista, mas a bancada evangélica, a bancada da Bíblia. Então, o fundamentalismo religioso em questões de conceito de família, comportamento sexual, a ideia de que a vida é intocável desde a concepção, do momento em que o óvulo encontra o espermatozoide, são coisas de um arcaísmo indescritível. A bancada da bala, a estrutura de poder no Brasil sempre teve nos órgãos de disciplinamento das populações pobres um componente central. Não é de agora que a gente tem policial matando arbitrariamente transeuntes ou negros pobres, de preferência jovens, nas periferias. A guarda, a polícia paulista nos anos da República Velha, ela tinha tanque de guerra, avião. Ela foi adestrada pelas tropas coloniais francesas, que reprimiam sublevações populares nas colônias francesas. Então, a tradição autoritária das forças policiais brasileiras, ela tem uma continuidade de um século e meio. E isso se expressa numa ideologia punitivista que ganhou raízes profundas na sociedade. Então, a bancada da bala, dos representantes dos delegados, dos coronéis das polícias militares, da cúpula da segurança pública no Brasil, ela tem uma visão profundamente repressiva e conservadora do que é a sociedade, de menosprezo pelos direitos, tudo que não teve mudança. Esse é outro traço de autoritarismo muito grande. A política de segurança no Brasil não foi substancialmente alterada na transição da ditadura militar para a nova república. Então, os interesses agrários, o conservadorismo religioso e as forças de segurança pública, elas se interagem no Congresso, a representação desses setores, como, de fato, a bancada hegemônica, a representação hegemônica da sociedade brasileira, articulando iniciativas que são, às vezes, completamente arbitrárias. Se você fizer um plebiscito, é evidente que o Código Florestal não passaria no Brasil, mas não está em jogo
à vontade popular. O argumento dominante é os representantes soberanamente eleitos pelo povo nessas regras é que tem a palavra na decisão, na definição das leis e do que deve ser o governo, porque o executivo ele é em grande medida refém do legislativo no Brasil. Isso é o chamado presidencialismo de coalizão, que é o nome que os cientistas políticos inventaram para o regime político que se constitui com a nova república. Então, e nesse sentido, tudo isso que você levanta, né, mostra a necessidade da gente fazer uma reforma política, mas mais que isso, uma reforma talvez constitucional, né? Quais seriam primeiro essas reformas, no sentido de você evitar essa promiscuidade entre os poderes, por exemplo, né? E a outra questão é como fazer essa reforma com o clima que a gente está vivendo, né? Mas isso para você é possível? Porque parece que não, né? Pois é. E aí, também, indo por essa direção, quais são as chances para você da gente ter um salvador da pátria? Vamos deixar a questão do salvador da pátria para depois, tá bom. Porque a outra já é complicada bastante. Opa! Nós temos uma armadilha que é a armadilha do liberalismo, que em alguns países foi superada democraticamente quando você tem as revoluções. A Revolução Francesa criou uma ruptura com o velho regime que permitiu que a França se dotasse de instituições mais democráticas. Os Estados Unidos, na Inglaterra, por outros processos muito complicados, mas se você pega os países escandinavos, eles empreenderam a constituição de estruturas de poder profundamente democráticas. O Brasil não fez nada disso. E mais, como a presença de representantes das oligarquias é central para a sobrevivência dessas oligarquias, representantes no poder político, nas instituições políticas, é central para a sobrevivência dessas oligarquias, elas não sobrevivem só pelas relações de mercado. Nesse sentido, a burguesia para usar um termo tradicional dos analistas da formação nacional, ela é patrimonial. A burguesia brasileira, ela sempre viveu imbricada com o Estado. E a privatização não mudou em nada isso, porque continua pendente o problema da regulação, o controle dos fundos públicos, as licitações. Então, a burguesia brasileira, burguesia não é bem o termo, essa mistura de burguesia com classes dominantes de origem agrária, oligarquias, interesses corporativos. Esse status quo, ele controla a feitura das leis. Então, como as raposas vão reformar o galinheiro se não em seu benefício próprio? Essa é a grande questão da reforma política no Brasil. Uma reforma política feita por esses parlamentares vai se dar em seu benefício. E o pessoal faz isso na maior cara de pau. E isso pega os principais partidos políticos, porque uma das coisas que mais me incomoda é toda essa polarização no último período entre defensores do PT e críticos do PT. Coxinhas e petralhas, mortadelas, sei lá o que for o termo pejorativo que você use para os dois lados. Essa polarização, se a gente analisa o que foram os dois governos, eles têm o governo do Fernando Henrique de Lula, eles têm uma enorme continuidade. Eu não vejo base ideológica, política para essa polarização da sociedade. Ora, é evidente que há questões políticas envolvidas,
mas nada que justifique a polarização, o autêntico fla-flu que se estabeleceu. Por que eu estou falando isso? Porque o PT se tornou parte do sistema político e com os mesmos interesses do PSDB em manter as regras do jogo, porque se beneficia do financiamento empresarial de campanha, porque foi pego na Lava Jato, que começou para investigar a relação do PT com o empresariado, mas agora chegou no PMDB, no PSDB e pegou todos os principais partidos. Então, não é o que a gente tem é um sistema político que se mostrou extremamente permeável pelo dinheiro e que precisa ser democratizado. Eu acho que isso só pode ser feito com uma manifestação soberana da vontade popular, segundo os princípios clássicos da democracia. Mas vou te dar um exemplo. Isso deve ser feito mantendo as regras do federativismo. Se mantém as regras do federativismo, isso cria uma enorme distorção da representação política que favorece, por exemplo, os ruralistas. Então, a discussão de reforma política que é apresentada usualmente é cosmética, não vai mudar nada de substancial. Os políticos têm a cara, o sistema político, os principais porta-vozes, têm a cara de pau de... acabou o judiciário, por uma iniciativa quase que autônoma, elimina o financiamento empresarial de campanha. O que é feito? Então vamos colocar valores monetários equivalentes de fundos públicos. Não se pensa que a política ou as campanhas eleitorais podem ser feitas de forma independente. Por quê? Porque esses deputados, senadores, vereadores veem a política como uma profissão, como uma fonte de recursos. Não existe a ideia cidadã da política. O parlamentar é um representante da população ou de determinados interesses tornados explícitos para todo mundo de causas. Isso não tem eco praticamente no Brasil. E nós temos um problema suplementar. De fato, a maioria da população brasileira obtém direito de voto em 1985. Por quê? Em 1881, a Lei Saraiva estabelecia que só podiam votar alfabetizados e pessoas com toda uma formalização de renda, com uma determinada idade. De idade. Então, a quase totalidade do povo brasileiro foi privado de poder político. E isso se manteve na República Velha. São Paulo, nos anos 20, era uma cidade com 600 mil habitantes. Votavam 19 mil pessoas. Então, o que é essa representação? O varguismo, estabelece, por exemplo, o voto optativo, facultativo para as mulheres. Agora, em 1945, é em torno de 10 ou 15% da população que vota. Durante a ditadura militar, votar ou não votar não fazia muita diferença. Então, não havia um estímulo também. De fato, a proibição do voto do analfabeto, ela só cai em 1985. Então, nós temos 30 anos, um pouco mais, 32 anos, em que o brasileiro
pode-se dizer que é cidadão, é sujeito político, é detentor da soberania política. Tem. Então ela era... Isso estou falando formalmente. Porque de fato não é um processo assim de participação consciente, cidadã. Mas existe então esse elemento de experiência política ainda muito débil, e o que nós estamos vivendo hoje é parte do aprendizado da cidadania. O problema-chave é como fazer valer a soberania democrática do povo. Como isso não se perder em artifícios legais, jurídicos. Certo. E uma das questões que também me chamou... eu tive uma questão em relação ao seu texto, que está relacionado ao fato de que você afirma que houve pouca mudança na sociedade brasileira. Você fala, houve pouca mudança. Não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico. Quando você faz algumas comparações de números de PIB com a população, enfim, né? E isso me causou uma certa, não só um certo estranhamento, mas um incômodo, né? Por conta das questões relacionadas à educação. Nos últimos tempos, os números da educação, pelo menos os propalados pelo governo, são de um aumento expressivo de pessoas, inclusive no nível superior. Né? E isso não teve efeito, na sua opinião, nessa cidadania da qual você está falando? E se teve, qual foi? O que você está pedindo é para eu avaliar qualitativamente o que são as mudanças do Brasil nas últimas décadas. Isso... Eu não quero que você seja morto depois, Pode ficar tranquilo. Não é o problema de ser morto. É o problema de que nós precisamos ter parâmetros para avaliação. O que é o parâmetro para o desenvolvimento de uma sociedade? É a renda, mas desse ponto de vista, os países mais desenvolvidos são os Emirados Árabes, onde a gente tem, de fato, ainda a escravidão, as mulheres sem direitos, etc. Então, não é a renda o parâmetro do desenvolvimento de uma sociedade. É a educação, eu acho que é um parâmetro importante, mas eu diria que nós temos, além da educação, outros elementos. Um elemento é a qualidade da democracia. E desse ponto de vista não podia ser, a gente não pode esperar também que se faça milagre. Um país onde a população há 30 anos só ganha direito de voto pleno, não tem o aprendizado democrático de uma sociedade escandinava. Não é um problema de riqueza. O Brasil é um país rico, é um país muito rico. O problema é que isso está ligado a uma concentração de renda e uma desigualdade social profundamente enraizadas. Um outro elemento que eu acho que é importante, além da educação, além da qualidade da democracia e da consciência cidadã, é o problema da natureza do tecido social. E eu enfatizo isso no texto. O Brasil estava se tornando uma sociedade industrial, urbana, moderna ao longo dos anos 50, 60, 70. O Brasil em 50 anos, de 1930 a 1980, cresceu 6% ao ano. O Brasil foi a China do século XX. Uma sociedade eminentemente agrária está, no final do século XX, urbanizada, industrializada. O Brasil era quando se dá a crise de 1980, que vai levar no Brasil, depois de 10 anos de impasses, a transição ao neoliberalismo,
O Brasil é uma sociedade extremamente urbanizada. O que significa urbanizado e industrializado? Significa um tecido social diverso. Significa que você tem classes médias heterogêneas. Você tem uma burguesia plural. Você tem classes assalariadas com qualificação técnica. Tudo isso daí está ligado ao mundo industrial. Ora, o que aconteceu nas últimas décadas? A nível internacional, algumas sociedades concentraram os parques industriais de indústria pesada. Algumas, tipo a China, algumas sociedades se tornaram sociedades industriais mais sofisticadas, tipo a Alemanha, a Suécia. Então você vai comprar máquina, ferramenta, robôs, você compra robô da Suécia, não vai comprar robô da China, por enquanto. E o que aconteceu com os Estados Unidos? Se tornou uma sociedade de finanças, de serviços. E o que aconteceu com o Brasil? Houve, em parte, um crescimento do setor de serviços, como em outra parte do mundo. Mas serviços, em grande medida, pouco qualificados. Você trabalhar no McDonald's não é um trabalho que forma cidadãos qualificados, conscientes. Eles são condições de trabalho muito precárias. Você trabalhar em supermercado, então esse é um elemento. Serviços pouco qualificados. É claro que há um pequeno setor de economia criativa, que nós aqui na FAAP somos um polo disso. Aqui em São Paulo você vai encontrar publicitários, cineastas, comunicólogos em geral, nossos alunos. Mas isso, em escala da sociedade brasileira, é muito pequeno. E o que aconteceu com a economia brasileira? Tanto o governo Fernando Henrique quanto o governo Lula, e isso é o projeto de nação dos dois partidos, é muito semelhante, operou uma desindustrialização do Brasil, que contraditoriamente foi maior no governo Lula e Dilma do que no governo Fernando Henrique. Essa desindustrialização do Brasil significa que a economia se tornou muito mais primário exportadora de minérios e de produtos agropecuários. Ora, o que significa uma economia centrada na produção primária? É, para usar um termo clássico dos historiadores, uma economia de enclave. Muita concentração de renda, trabalho desqualificado e uma massa de precariado. Então, o que aconteceu no Brasil? Você tem professores universitários que viram motorista de Uber. Você tem fisioterapeutas que vão agora virar personal trainers. Você tem uma sociedade que, ao invés de estar formando cientistas, engenheiros, pessoal qualificado para a área de serviços, você vai ter uma força de trabalho desqualificada e precarizada. Então, para mim, esse é um critério de avaliação de que a sociedade brasileira, em alguns aspectos, repare, não vamos forçar a barra, mas em alguns aspectos, ela volta ao parâmetro da República Velha e não do Brasil desenvolvimentista que atingiu seu auge nos anos 80. E isso compromete
a base para uma democratização efetiva da sociedade brasileira. Se você não tem empregos formalizados, força de trabalho qualificada, você vai ter muito mais dificuldade de estruturar a cidadania. E fora que você fica muito dependente desses outros países que fazem a transformação das matérias-primas que a gente produz. Esses países estão produzindo tecnologia, estão produzindo patentes, estão produzindo inovação tecnológica. E o Brasil é um consumidor passivo disso tudo. Exporta o quê? Exporta a sua natureza, que ele está predando numa escala impensável. Vamos pegar só para fazer um parênteses, porque eu acho que a questão ambiental também é um componente central para a gente pensar desenvolvimento. Como é que a gente vai ter uma população consciente, cidadã, em um ambiente destruído? O Brasil destruiu seus sistemas hídricos em toda a região sudeste. Nós estamos vendo agora o acidente da Samarco, que era uma coisa esperando para acontecer, porque existem quase 1000 barragens daquele tipo em Minas Gerais. Destruiu o Vale do Rio Doce. O Vale do São Francisco, o Rio São Francisco está morrendo. Está morrendo por quê? Porque não tem controle do uso da água para irrigação. Então, o Sudeste tem todos os seus rios grande parte deles, desculpa, não todos, o Brasil, quase todos os rios do Brasil nascem no Planalto Central. O que está acontecendo no Planalto Central? A destruição do cerrado pelo agronegócio. O Código Florestal, qual era o elemento mais importante? Se você mantém ou não mantém a mata na margem, a mata ciliar. Ora, foi aprovada a redução, ou seja, nós não estamos tomando as medidas mais elementares de preservação ambiental. As pessoas não pensam nisso, mas em 10, 20, 30, 40 anos, qual é a consequência cumulativa disso? Isso vale também para o ambiente urbano. Você investe em transporte público ou deixa o carro rolar solto. O resultado é barbárie. Bom, então esses elementos que envolvem modelo de desenvolvimento, infraestrutura e relação com o meio ambiente, para mim, são centrais para a gente avaliar o que é o legado das últimas décadas. E para você, então, nós temos em aspectos importantes uma regressão. É claro que aumentar a escolaridade é importante, mas nós podemos ter sociedades mais escolarizadas extremamente bárbaras. O caso mais clássico que embasbacou os cientistas foi o caso da Alemanha sob o nazismo. Como que a pátria de Goethe gera o Hitler. Então, nós temos hoje processos de involução política em sociedades extremamente escolarizadas. Começar pelos Estados Unidos, sob o Trump, né? Então, me parece que a escolaridade ela tem que ser inserida. Outro elemento importante, é evidente que a capacidade de consumo é importante. O governo do PT reivindicou isso muito fortemente com a ideia da classe C, inserção de setores excluídos no mercado que agora passam a consumir produtos essenciais, embora também tenha toda uma série de supérfluos que
que entrem no pacote, né? Mas esses parâmetros, educação, capacidade de consumo, eles podem estar no bojo de uma sociedade mais violenta, mais injusta, mais preconceituosa, mais excludente. E o que são os elementos que caminham para essa sociedade mais inclusiva, mais democrática, menos violenta? Me parece que são elementos que não foram fortalecidos nesse processo das últimas décadas no Brasil. Eu acho que a gente chegou assim ao final da nossa entrevista. Nós nem falamos muito da corrupção, mas acho que não precisa. Mas acho que foi implícito. Né? Agora, a gente tem uma pergunta que nós estamos fazendo para todos os nossos convidados dessa edição, que é a seguinte: nós podemos ou nós devemos ter esperança no atual estado de coisas aqui no Brasil? Na minha opinião, nós temos... a esperança é inata do ser humano. O Ernest Bloch vai escrever a grande obra filosófica dele a partir dos anos 50, que se chama O Princípio Esperança. O ser humano, mesmo nas condições mais adversas, ele tem esperança. Isso é próprio da humanidade. Me parece que ninguém vai nos tirar isso. Agora, a esperança, ela tem que ser construída com prática cidadã, com ações concretas de empoderamento democrático da população. Então, eu diria que a nossa esperança, ela pode, de um lado, ser alimentada pelo crescimento das reivindicações das mulheres, dos negros, dos LGBTs, das populações indígenas. De outro lado, a nossa desesperança cresce com a corrupção, com a predação ambiental, com o cinismo da representação política. Eu acho que, dependendo de onde a gente se insere na sociedade, a gente vai ter um olhar mais esperançado ou mais desesperançado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Zé. Show de bola, show de bola. Show de bola.